Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Antes de mais nada, peço aí para quem não é inscrito se inscrever no nosso canal e se gostar do vídeo dá um like e compartilhe. Assim, para quem não ativou o sininho para receber as notificações dos novos conteúdos, fique à vontade. Hoje eu quero responder a pergunta aqui do Rafael Andrade, que é uma pergunta bastante recorrente aqui para a gente, que é: Thiago, você acha sinceramente que o fundo imobiliário é uma boa para quem está na fase de formar patrimônio? Recentemente o Barsi publicou um vídeo dizendo que não gosta de fundo imobiliário. Você poderia falar um pouco disso em algum vídeo? Primeiro, pessoal, o que eu acho que é bastante importante, vou dar o meu pitaco aqui como investidor e também da forma com que a Capitalismo enxerga essa questão de fundos imobiliários versus ações, né? É muito importante que o investidor se conheça. O investidor, principalmente o que está começando, ele é muito preocupado com essa questão de: nossa, onde eu vou investir? Eu vou colocar na renda fixa, vou colocar na renda variável, achando que tem uma fórmula pronta já para o quanto ele vai colocar em cada tipo de aplicação. E isso, na verdade, é o passo mais importante que o investidor pode dar. Mesmo para os nossos clientes aqui que seguem 100% as nossas recomendações, a gente sempre comenta: olha, o mais importante é tu entender o quanto tu vai colocar em renda fixa, o quanto vai colocar em ações, o quanto vai colocar em fundos multimercados ou quanto vai colocar em fundos imobiliários. Tem que entender a característica de cada tipo de investimento, né? Então não é errado se o meu perfil é ter 10% em renda fixa, 90% em ações, que é mais ou menos o meu perfil. Um pouquinho mais para a parte de multimercado também, mas eu tenho praticamente todo o meu capital em ações. Não é errado isso, porque é o meu perfil. Da mesma forma também que não seria interessante uma pessoa que precisa usar o dinheiro no final do ano comprar ações ou comprar fundos imobiliários. Ela deveria colocar na renda fixa. Então é muito importante que vocês se conheçam, né? Conheçam os tipos de investimentos e também se conheçam para saber como a carteira de vocês vai ficar balanceada, independentemente de quem fale, seja o Barsi, seja o Thiago, seja o Buffett, enfim, tá? Claro que pela característica das ações, a gente tem uma probabilidade de ganhar mais dinheiro do que na renda fixa. Mas eu posso sim formar patrimônio em renda fixa, posso formar patrimônio em fundo imobiliário, posso formar patrimônio em ações, né? Desde que eu consiga e desde que eu deva, né, respeitar o meu perfil como investidor. Quando a gente fala de fundos imobiliários em ações, cada investimento tem uma característica diferente. Então eu não gosto muito de comparar ações com fundos imobiliários. Até o mais interessante seria eu comparar ações com negócios e comparar fundos imobiliários com imóveis. Então o que seria mais legal? Mais legal não, né? Mas o que seria mais viável? Eu comprar um terreno, construir um galpão logístico e tentar buscar a Ambev para a Ambev alugar esse galpão, né? Ou então comprar uma cota do Credit Suisse Logística, lá, o HGLG, que já tem vários imóveis, né, que já tem uma carteira mais diversificada. Da mesma forma, o que seria mais viável? Eu montar uma cervejaria ou então ser sócio da Ambev, que já tem uma carteira de clientes consolidados, que já tem uma carteira já tem um portfólio de produtos consolidados e já é uma empresa muito consolidada no mercado. Então é esse tipo de comparativo que a gente acha interessante. Agora, o que acontece? Os fundos imobiliários, eles têm que distribuir 95% dos proventos de forma semestral. A maior parte deles aí acaba pagando de forma mensal. Então o fundo imobiliário, pela própria característica, pela própria natureza dele, ele é um pagador de proventos. Dificilmente um fundo imobiliário, dificilmente uma ação vai pagar no D0 um provento maior do que um fundo imobiliário. Por outro lado, as ações, né, a empresa ela pode se apropriar de um pedaço daquele lucro, de uma boa parte daquele lucro. Tem empresas que pagam só 25%, que é o que está nas leis das SA, e pegam o resto dos 75% e investem para crescer. Então a probabilidade de crescimento e por consequência de valorização das ações no longo prazo é muito maior do que num fundo imobiliário. Quando a gente pega o setor de shopping center, só para vocês terem uma ideia, os fundos imobiliários têm em torno de 58 shopping centers, as carteiras desses fundos imobiliários somados. E quando a gente pega as empresas que têm capital aberto de shopping centers, dá em torno de 104 a 105 imóveis, se não me falha a memória. Hoje o yield médio das empresas, das ações de shopping centers, é em torno de 1%. Por outro lado, o yield dos fundos imobiliários de shopping centers hoje está na casa de 6%, né? Nada impede, claro, que no longo prazo o yield de uma empresa seja maior do que o yield de um fundo imobiliário.
o que é mais fácil? Eu ter uma empresa, como por exemplo a Magazine Luiza, né, que pode crescer, aumentar os preços e crescendo aumentar vendas, ou ter um imóvel e eu aumentar de forma indefinida os aluguéis. Eu não vou conseguir ficar aumentando aluguéis todos os meses, né? Até nos últimos anos aí, para quem estava alugando, algumas pessoas até conseguiram renegociar para baixo o preço dos aluguéis. Então, no longo prazo, a probabilidade de um fundo imobiliário valorizar mais do que uma ação de uma boa empresa é mais baixa, né? As ações têm um potencial de crescimento muito maior. Então, no longo prazo, essas empresas de shopping, se elas crescerem, claro, né, elas têm a probabilidade das ações valorizarem mais do que as cotas dos fundos imobiliários. Mas isso também não exclui a chance do fundo imobiliário subir mais do que uma ação. A gente pega uma ação da Ambev, por exemplo, a Ambev é uma empresa que teve sérios problemas aí nos últimos anos, não só de incremento de vendas, né? O volume de vendas dela está engatinhando aí nos últimos anos, teve problemas aí na Argentina, e se a gente pegar em termos de valorização das ações, vamos pegar, por exemplo, contra um Parque Dom Pedro, por exemplo, né? Shopping Parque Dom Pedro. As cotas do shopping subiram mais do que as cotas da Ambev. E se a Ambev não melhorar como empresa, não entregar uma rentabilidade melhor para o acionista, né, e ela fizer maus negócios, tem a probabilidade de, no longuíssimo prazo, as ações da Ambev cair, assim como já aconteceu com ações de empresas ruins como a Light, por exemplo, e as cotas do fundo imobiliário continuar ao longo do tempo, se o fundo imobiliário continuar com vacância baixa, se continuar com bons inquilinos, né, a localização dele vai continuar a mesma, se não inaugurarem mais um shopping próximo ali, o fundo imobiliário continuar se valorizando mais do que uma ação. Então, no curto prazo, o fundo imobiliário tende sim a pagar um provento maior, mas nada exclui que no longo prazo uma ação pague um provento maior, e da mesma forma que as ações têm a probabilidade de render bem no longo prazo, quando a gente fala em valorização das ações, os fundos imobiliários também podem valorizar tanto quanto ações. Eu tenho certeza aqui que o Parque Dom Pedro lá valorizou mais até do que algumas ações nos últimos 4, 5 anos que o Barsi tem na carteira. Em relação ao Ambev que eu tenho na minha carteira, eu tenho certeza que o fundo imobiliário valorizou mais, tá? Então, pessoal, é possível formar patrimônio com fundos imobiliários? Sim. É possível formar patrimônio com ações? Sim. É possível formar patrimônio com os dois ao mesmo tempo? Sim. Posso ter um bom rendimento no longo prazo de dividendos? Posso. Posso ter uma valorização boa de fundos imobiliários? Posso também, tá? E outra coisa, até para finalizar, pessoal, pegando um gancho, a gente pega, por exemplo, o setor de shopping centers, é possível a gente utilizar as informações que as gestoras passam, né, para avaliação das ações e também pegar as informações que as empresas passam para avaliação de fundos imobiliários. Por exemplo, nós passamos aí 1 ano e meio, quase 2, todos os dias alguém perguntando: por que vocês não recomendam fundos imobiliários de shopping centers? Por que vocês não recomendam MOL 11? Por que vocês não recomendam VISC 11? E o que o pessoal da análise já tinha enxergado antes? Só usando como base o material que as empresas de shopping centers estavam divulgando, que o mercado estava um pouco inflacionado e que muito provavelmente as empresas, os fundos imobiliários que estavam fazendo emissão de cotas, iam ter dificuldade para pagar bons preços por imóveis ou comprar bons imóveis. Então, na avaliação do pessoal da análise, eles já estavam pagando um pouco caros nos ativos, né? Principalmente o VISC 11, e que eles teriam dificuldade para conseguir alocar aqueles recursos de maneira eficiente, que foi exatamente o que acabou acontecendo, e basicamente o pessoal da análise viu isso só usando essas informações das empresas de shopping centers. Claro, né, pessoal, tem outros fundos imobiliários que também estão com dinheiro parado, tem vários, né, principalmente esses que fizeram ou estão fazendo emissões. O grande problema é quando o cotista se frustra, né, ou quando o mercado se frustra com aquela informação, tá? E exatamente o que o mercado esperava desses fundos imobiliários, principalmente quando a gente fala do VISC, é que se houvesse sim uma velocidade maior na alocação de recursos, o que acabou não acontecendo. Tanto que a gente vê no reflexo das cotas aí que estão praticamente estabilizadas, enquanto vários outros fundos imobiliários tiveram uma valorização melhor, tá?
Então é isso aí, pessoal, isso que eu queria passar para vocês, tá? Vou deixar aqui também, como sempre, o nosso site, para quem quiser conhecer um pouquinho a respeito da Capitaliza, os nossos produtos. Nós temos o produto Top Renda Fixa, que são recomendações de renda fixa e tesouro direto. O Top Fundos, as recomendações de fundos imobiliários estão aqui, junto com fundos multimercados, fundos de ações. O Invista em Ações são recomendações de ações por longo prazo. O Carteiras Capitaliza, que é a junção do Invista em Ações, do Top Fundos e do Top Renda Fixa. O Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de curto prazo. E o Capitalizo Completo, que é a junção de todos os nossos produtos com desconto bem bacana. Vou deixar aqui a parte dos relatórios grátis também, para quem quiser conhecer um relatório com uma abordagem mais fundamentalista. Para baixar qualquer um dos relatórios é só vocês colocarem o nome de vocês e o e-mail, assim vocês vão fazer parte do nosso mailing semanal, e colocando o telefone nós vamos convidar vocês para fazer parte da nossa lista do WhatsApp. E para fazer parte da lista do WhatsApp direto é só seguir o passo a passo que vai estar aqui na descrição. Lembrando que é lista, não é grupo, então vocês podem interagir com a gente da mesma forma que eu vou deixar todos os nossos contatos aqui na descrição. Tá certo, pessoal? Um abraço e até mais.